Paz do Senhor, irmãos, e aqui estamos nós mais uma vez para agora continuar o nosso culto nesta manhã, agora louvando a Deus, abrindo o nosso coração também para eles. Continuamos a agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nesta manhã. Amém? Irmãos, então eu convidava os irmãos a ficarem de pé, por favor, e já nesta manhã tivemos a oportunidade de mencionar alguns assuntos. Então vamos lembrar os nossos irmãos, o irmão Luís Galrão, a irmã Leonor, o irmão Milka, a irmã Adelina e a irmã Terezinha. Vamos orar por estes irmãos, que Deus continue a abençoar. E realmente, como também dissemos nesta manhã, também orar pela... irmão João. Irmão João disse também andar um bocado... os ossos também não perdoam, não é, irmão João? Vamos orar também pelo irmão João. E como eu estava dizendo, também lembrarmos esta situação mundial que está a afetar o mundo e também este atentado que surgiu agora esta semana, que Deus ponha a sua mão e que nada possa ter acontecido que Deus não tenha a sua permissão, não é? E que Deus muito especialmente protege e guarda aqueles que o amam, que o servem, não é? E é isso que nós desejamos. E cada um de nós também, como estávamos dizendo esta manhã, quando nós saímos também estamos nas mãos de Deus, porque nada sabemos o que é que pode acontecer, mas a nossa esperança e a nossa confiança está em Deus. Amém? Então oremos a Deus por estes assuntos. Querido Pai Celestial, ao Senhor, nesta manhã estamos muito gratos porque Tu nos destes uma boa semana, nos tens dado saúde, nos tens dado pão de cada dia, os nossos trabalhos, as forças, e nesta manhã aqui estamos nós para Tu uma vez mais Te agradecer, não apenas a salvação da nossa alma, mas também Te agradecer a oportunidade de podermos estar aqui reunidos, louvando o Teu nome, glorificando a Tua pessoa. Também podemos olhar-nos e rever-nos e abraçar-nos e convivermos um pouco uns com os outros ao Senhor, e por isso é de grande alegria para nós estar aqui neste lugar. Oramos também pelos nossos queridos irmãos que por motivos de saúde não podem estar connosco, ao Senhor. Lembramos o irmão Milka, o irmão Luís, a irmã Leonor, a irmã Adelina. Ó Senhor, ajuda estes queridos irmãos. E oramos também pela irmã Terezinha, pelo irmão João, que mesmo estando connosco, Senhor, a sua saúde também necessita, Senhor, que Tu os restaures, os dês força, ó Deus. Também nesta manhã não queremos esquecer, Senhor, o mundo no seu todo, ó Senhor, e por estas tragédias, estas catástrofes que têm vindo assolando o mundo, ó Deus. Deus, tem misericórdia, Senhor. Deus, põe a Tua mão e muito especialmente, Senhor, aqueles que Te amam, que Te servem, guarda-os, protege-os, ó Senhor, e a cada um de nós também, Senhor, que vivemos neste mundo tão difícil e atribulado, ó Senhor. Precisamos que os Teus anjos nos acampem ao nosso redor, ó Senhor, e nos guardem e nos livrem, ó Senhor. Deus, também oramos por todos aqueles nossos amigos e irmãos que nos acompanham pelos meios de comunicação social, ó Senhor, quer pelo Facebook, quer pelo YouTube, ó Senhor, ó Deus. Abençoa também a cada um, protege e guarda-os, ó Senhor, e que eles também possam sentir-se fortalecidos conosco neste dia, nesta manhã. E é no precioso nome de Jesus que eu Te peço isto e agradeço. E juntos podemos dizer amém, amém, amém. Então vamos ficar à vontade na presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém. Nós glorificamos e honramos o nosso Deus nesta manhã, porque Ele é digno, amém? Aleluia. Este coro diz, vem hoje é tempo de louvar, e não há tempo melhor do que agora para louvar e engrandecer o nome do Senhor, amém? Aleluia. Portanto, vamos juntos adorar e dizer ao nosso Deus que estamos aqui para glorificar e honrar o seu nome e bendizê-lo, amém? Que Ele é digno, aleluia. Santo és Tu, Senhor. Hoje é tempo de louvar. Vem, hoje é tempo de dar teu ser. Vem, como estás louco, vem.
tesouro guardado para todo aquele que crê. Um dia toda a língua dirá que é Senhor, todo joelho se dobrará. Existe um tesouro guardado para todo aquele que crê. Vem louvar, vem com o que tens perante Deus. Vem, hoje é tempo de louvar. Vem, hoje é tempo de dar teu ser. Toda a língua dirá que é Senhor, todo joelho se dobrará. Existe um tesouro guardado para todo aquele que crê. Um dia toda a língua dirá que é Senhor, todo joelho se dobrará. Existe um tesouro guardado para todo aquele que crê. Um dia toda a língua dirá que é Senhor, todo joelho se dobrará. Existe um tesouro guardado para todo aquele que crê. Um dia toda a língua dirá que é Senhor, todo joelho se dobrará. Existe um tesouro guardado para todo aquele que crê. Um dia toda a língua dirá que é Senhor, todo joelho se dobrará. Existe um tesouro guardado para todo aquele que crê. Um dia toda a língua dirá que é Senhor, todo joelho se dobrará. Existe um tesouro guardado para todo aquele que crê. Vem, oh aleluia, Senhor. Um dia toda a língua dirá que é Senhor, todo joelho se dobrará. Existe um tesouro guardado para todo aquele que crê. Aleluia, vem, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Pai Santo. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Entrego-te ao Senhor o meu coração, Pai Santo. Entrego-te ao Senhor meu coração, e minha vida é adoração, amando-te em verdade e confiando em ti. Todo o meu ser se humilha a ti. Entrego-te ao Senhor meu coração,
coração e minha vida é adoração, amando-te em verdade e confiando em ti. Todo o meu ser se humilha a ti, porque és digno, digno és Senhor, tu és digno, digno de louvor, meu Deus e Redentor, meu Rei Consolador, tu és meu Pai, Deus de amor. Entrego-te ao Senhor meu coração e minha vida é adoração, amando-te em verdade e confiando em ti. Todo o meu ser se humilha a ti, porque és digno és Senhor, tu és digno, digno de louvor, meu Deus e Redentor, meu Rei Consolador, tu és meu Pai, Deus de amor, porque és digno, digno és Senhor, tu és digno, digno de louvor, meu Deus e Redentor, meu Rei Consolador, tu és meu Pai, Deus de amor, tu és meu Pai, Deus de amor, tu és meu Pai, Deus de amor. Aleluia, Senhor, tu és o nosso Pai, Deus de amor, aquele que nós glorificamos, aquele que nós honramos, Pai Santo, aleluia. Só tu és digno, Senhor, não há outro que merece louvor e glória e honra, só tu, Senhor, aleluia. Oh, Senhor, como este coro diz, não há outro como tu, Senhor. Oh, só tu és Deus, só tu és o único, verdadeiro, Senhor, aleluia. Vivemos num mundo onde criam tantos deuses, mas nós sabemos que só há um Deus verdadeiro. E temos o privilégio, aleluia, de receber e aceitar, Senhor, a tua maravilhosa graça, o teu maravilhoso Salvador, a tua provisão por meio de Jesus Cristo, Senhor. Oh, e damos graças a ti, Senhor, pelo teu perdão, pela tua salvação, Senhor, porque estaríamos perdidos sem ti, Senhor. Aleluia. Tu és a razão do nosso viver. Por isso cantamos, não há como tu. Amém? Aleluia. Como um rio a tua graça flui, a cura está em tuas mãos. Segura em teus braços o aflito está. Não há como
Senhor. Não há como tu. Ninguém mais toque meu ser como tu. E por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. There's no one like you, Jesus, and there's no one like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. Como um rio a tua graça flui, a cura está em tuas mãos. Sim, Senhor, segura em teus braços tua vida está. Não há como tu, Senhor. Não há como tu. Ninguém mais toque meu ser como tu. E por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. Não há como tu. Ninguém mais toque meu ser como tu. E por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. E por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. E por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. Não há como tu, Senhor. Não há outro como tu, Senhor. Só tu és o Salvador. Oh, meu Deus, aleluia. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor, aleluia. Não há outro como tu. Não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu. Só tu és Deus, só tu és Senhor, aleluia. Não há outro, Senhor, aleluia. A ti damos toda a glória e honra, Senhor, aleluia. Não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu, Senhor, aleluia. Aleluia, Senhor. E por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. E por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu.
Vamos dar um aplauso ao Senhor, aquele que merece todo louvor, toda a glória, toda a honra, Senhor. Não há outro como tu, meu Deus. Só tu és santo, Senhor. Só tu és digno, só tu mereces, Senhor, o nosso louvor, Pai Santo. Te agradecemos, meu Deus, te agradecemos, Senhor. Oh, Senhor, pela tua salvação. Te agradecemos por tudo, Senhor, que tu tens feito e continuas a fazer nas nossas vidas, Senhor. Oh, Pai Santo, graças a ti, graças te damos, Senhor. Oh, Senhor, e nesta manhã estamos gratos, Senhor, pela tua presença. Estamos gratos, Senhor, porque podemos sentir, Senhor, a tua graça, o teu poder, Senhor. Oh, Senhor, manifestado aqui neste lugar. Pedimos que continues ministrando aos nossos corações, às nossas vidas, Senhor, por meio da tua palavra, Senhor. Vem ungir o teu servo com poder e graça, Senhor, e que possamos, Senhor, permanecer nesse Espírito maravilhoso, Senhor. Oh, Senhor, com os nossos corações abertos para receber a mensagem que tu tens para nós, Senhor. Desde já te agradecemos e pedimos estas coisas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor, amém. Irmãos amados, vamos receber o servo do Senhor, Pastor João, com a palavra, amém? Amém. Estamos bem dispostos na presença de Deus. Amém. Não há como o nosso Deus e por isso nós estamos aqui, não é? Viemos com prazer, com alegria, com satisfação à sua casa para exaltar e bendizer a sua pessoa e também podermos receber dele também a força, o ânimo e a coragem que necessitamos, não é? Para vencer, não é? Como nós temos estado, e os irmãos certamente têm estado recordados ou estão recordados daquilo que nós estamos a partilhar, ou durante 3 semanas nós estivemos a estudar e a ver acerca da necessidade de nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E vimos que a expressão vinha do incentivo do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, nessa forma, ele mostrava qual era a solução ou qual é a forma de nós podermos resistir aos ataques deste inimigo espiritual que quer destruir-nos, quer afastar-nos desta intimidade e desta comunhão com Deus, não é? E por isso nós vimos que o apóstolo dizia que necessário era nós estarmos revestidos de toda a armadura de Deus. Amém? Irmãos, e hoje, ainda dentro deste contexto de um combate espiritual, e nós estamos conscientes de que sim, que em cada dia nós vivemos este combate espiritual, eu hoje queria, e no próximo domingo, se Deus o permitir, mesmo sendo no domingo de Páscoa, esta conexão da mensagem está ligada e podemos manter o tema da necessidade de firmeza. Eu queria, nesta manhã, de estudar convosco sobre este tema, necessidade de firmeza. Não é? E vamos ver isto lá em Efésios, e recordamos o texto de domingo passado, Efésios no capítulo 6 e no verso 10, Efésios 6:10, o que é que nós podemos ler ali? O que é que diz ali? Diz que, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. E agora, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Para que possais estar firmes. 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 58, mais algum versículo de introdução também, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, o que é que diz lá? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ainda mais um versículo, e agora ainda também em 1 Coríntios, no capítulo 16 e no verso 13, 1 Coríntios 16, 13, o que é que diz ali? Vigiai. Não é? E agora, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Então nós vimos que estes 3 versículos que nós lemos, estes textos vários que nós lemos, todos eles tinham uma exortação. Estai firmes. Estai firmes. Ficai firmes. Não é? Sendo pessoas firmes. Não é? Então é dentro deste contexto que eu queria começar a partilhar alguma coisa convosco sobre esta necessidade.
Irmão, estar firme é estar aqui, estar em pé. Certo? Não é? Porque estar em pé é estar na posição vertical. E é o oposto à posição de estar deitado, derrotado. Certo? Irmãos, e estar derrotado, estar deitado, estar caído, é sem dúvida a posição que o nosso inimigo espiritual quer nos ver. Ele quer nos ver derrotados, caídos, não é? Mas o que é que Deus quer? É isso? Não. O nosso Deus quer nos ver o quê? Em pé. Em firmeza, não é? Prontos, não é? Com estabilidade, não é? Com constância, com conhecimento de profundidade, não é? E por isso, irmãos, olhem, vejam o que é que nós estamos aqui. Não há como o nosso... E se não há como o nosso Deus, é no nosso Deus que nós temos que estar firmes. Amém? A nossa firmeza, a nossa constância, a nossa fidelidade, a nossa posição vertical diante de Deus. Logo, firmeza, irmãos, é uma virtude, é um comportamento, é uma qualidade que tem que existir em nós, porque ela é indispensável, é insubstituível na nossa caminhada espiritual. Amém? Quem quer chegar ao fim tem que ter esta consciência. Nós precisamos de ter esta qualidade, dizemos esta virtude, que é estar firmes no Senhor. Amém? Irmão, nas Sagradas Escrituras, a firmeza que nós estamos aqui, ela está relacionada com a nossa fé, com a nossa confiança em Deus. Amém? E esta qualidade, o que é que ela representa? Esta firmeza representa que nós estamos fiéis, seguros, não oscilamos, não vacilamos nos princípios e nos valores divinos. Amém? Mesmo nas adversidades. Firmeza significa que mesmo quando vêm as tempestades, as dificuldades, nós temos que estar firmes, não é? E a firmeza significa, irmãos, que nós temos que ter confiança, termos determinação e ter disciplina, não é? Infelizmente, irmãos, a experiência da vida diz-nos que muitas vezes nós encontramos pessoas cristãos, não é? Mas que estão vacilantes. Pessoas que dizem que são cristãos, mas estão errantes, não é? São pessoas que estão duvidosas, não têm firmeza, não é? São pessoas volúveis, não é? São pessoas inconstantes, não é? E o que é que diz a palavra de Deus? Que são como a onda do mar, não é? Ora estão aqui, ora estão ali. Falta-lhes o quê? Firmeza, não é? E muitas vezes essa falta de firmeza, irmão, está relacionada com o afeto que as pessoas encontram através das dificuldades, das adversidades, não é? Às vezes, quando tudo corre bem, amém, glória a Deus, são valorosos. Mas quando vêm as adversidades, quando vêm as dificuldades, o que é que eles são? São duvidosos, não é? Ficam logo sem firmeza. Amém, irmãos? Irmãos, deixe-me dizer-vos uma coisa. Um barco, no exemplo figurado do mar, um barco, ele não se afunda por estar cercado de água à sua volta. Sim ou não? Não se afunda. Mas sabe quando é que ele se afunda? Quando a água entra para dentro. Certo? O barco ensina na água, pode estar uma grande tempestade e grande temporal, não tem problema. O problema é quando a água começa a entrar. E isto o que é que significa? Significa que muitas vezes na nossa vida, irmão, nós não nos apercebemos e deixamos lentamente que a dúvida afete a nossa vida, não é? Não é? Lentamente, quando a água começa a entrar, uma incerteza, uma dúvida, um desânimo, tudo isso começa lentamente a atingir a nossa vida e aí sim, lentamente, somos como o barco que começa a permitir água dentro e quando a água entra dentro, então sim, a água, o barco vai ao fundo. Não é? Mas nós, irmãos, temos que estar firmes, não pode haver dúvidas, nem confiança, nem desconfiança na palavra de Deus, naquilo que Deus é para nós. Nós temos que ser homens e mulheres de Deus firmes na presença de Deus. Amém? Irmãos, Moisés, e é o primeiro exemplo, hoje tem vários exemplos, mas Moisés é o primeiro exemplo que eu quero referir aos irmãos. Moisés é um exemplo de decisão firme. Olha Hebreus 11, 27, o que é que diz acerca de Moisés? Hebreus 11, 27, diz que pela fé, e vamos ver o contexto, não é? O contexto fala de José, pela fé ele deixou o quê?
o Egito, e agora, não temendo a ira do rei, porquê? Porque é que ele deixou o Egito e não teve medo do rei? Porquê? Porque ele estava firme. Como vendo o invencível. Ele estava firme. Ele não tinha dúvidas. Amém? Mas ele ficou firme. José também é um grande vulto na Bíblia Sagrada, mas nós sabemos que ele era um jovem firme em Deus, nas suas promessas, naquilo que Deus tinha para ele, nos sonhos que ele recebeu de Deus. Ele não hesitou, ficou firme naquilo que Deus tinha para ele. Irmão, não apenas na casa do pai. Não apenas ele era um jovem firme, mas quando era jovem menor, não. Quando ele cresceu e até infelizmente enfrentou o quê? A prisão. Mesmo quando ele estava escravo, na casa de Potifar, na cadeia, até mesmo quando foi governador, ele hesitou, ele afrouxou. Não, ele continuou o quê? Firme no seu Deus. Amém? Foi por isso que ele venceu. Amém? Quando nós estamos firmes, as vitórias vêm. Não é? Também Daniel. Conhecemos bem Daniel. Daniel, o grande homem de Deus, ele também ficou firme. Ele não era só um homem jovem firme quando estava em Judá, quando estava lá em Israel. Não. Mesmo quando ele foi transportado para a Babilônia, ele não duvidou. Ele ficou firme. Quando ele viu, mesmo debaixo das ameaças, o que é que ele fez? Abriu as janelas e continuou, como sempre, a orar a Deus, a buscar a presença de Deus, porque ele estava firme naquele em quem ele confiava. Irmãos, os seus colegas, os seus companheiros, Daniel, Sadraque e Mesaque, o que é que eles disseram ao rei? Quando ele disse, vocês vão para a fornalha. O que é que eles disseram? Aí vamos. Aquele que nos prometeu ser fiel, aquele a quem nós prometemos ser fiéis, ele vai nos abençoar e vai nos proteger. Se ele não nos proteger, não tenhas problemas, que também nós não vamos deixar de adorar e ficar firme no nosso Deus. Se ele estiver connosco, amém. Se ele não estiver connosco, amém, na mesma. E nós sabemos a história, não é? Que Deus apareceu comprovando e honrando a sua fidelidade. Jó, outro grande homem de Deus, grandes problemas, grandes dificuldades, não é? Mas, irmãos, olha, lembra-se o que é que ele disse lá? Ele não hesitou. E uma coisa bonita de Jó é que ele nunca acusou ninguém. E às vezes nós temos, infelizmente, e muitas pessoas, não digo nós aqui, mas muitas pessoas no mundo, quando uma adversidade aparece, culpam sempre Deus. Deus é que tem a culpa. Se Deus existe, porque é isto? Se Deus existe, porque é aquilo? Porque ninguém tem culpa. Só Deus é que tem a culpa. Irmãos, e Jó alguma vez acusou alguém? Não. O que é que ele diz quando a sua esposa diz, abandona o teu Deus? Jó 13:15, o que é que ele diz? Jó 13:15, ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Ficarei firme. Aleluia, glória ao nome do Senhor, amém? É isso que nós estamos nesta manhã a tentar partilhar convosco. Seja firme no Senhor, não? A necessidade, a firmeza é determinante para a nossa vitória. Irmãos, aquela pessoa que corre, aquela pessoa que tem uma adversidade na sua frente, ele só consegue chegar ao fim e vencer se ele ficar firme. Se ele desistir, se ele afrouxar, ele certamente que vai ser derrotado. Mas, irmão, nós temos que olhar para a palavra de Deus, e lá em Hebreus, no capítulo 10, apenas o verso 23, diz, retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Nós temos que ter firmeza, amém? Estar firme naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus é. Temos que estar firmes. Não podemos oscilar. Irmãos, como eu disse a vocês, nós estamos num mundo, e agora esta semana estava a falar com alguém e dizia, nós somos um barquinho no meio da tempestade. Irmão, às vezes há ataques de todo o lado, não é? Irmãos, uma coisa que eu quero dizer a vocês, e tomem atenção, que muitas vezes as dificuldades às vezes vêm até de pessoas, de família, dos amigos, até de crentes, que nós precisamos ter graça de Deus para não afrouxar. Irmão, crentes que em vez de nos ajudar, parece que nos enterram. Parece que até têm vontade assim, deixa ela por mais um pezinho para baixo que ela dá. Não, irmão, que Deus nos ajude.
E você, irmão, será que é possível? É. Sabe porquê? Vou-vos dar um exemplo para você perceber que eu estou a falar. Certo dia, Jesus tinha que ir à cruz. E o seu companheiro, o seu discípulo, ele começou a dizer, Jesus, não vais à cruz. Não podes ir. E o que é que Jesus lhe disse? Pedro, Satanás. Pedro, irmãos, o servo de Deus, o homem que amava a Deus, que servia a Deus, deixou, não se apercebeu que o inimigo estava a usá-lo. Para quê? Para fazer com que Jesus fosse derrotado. Irmão, e que Deus nos ajude a ficar firmes, porque às vezes as adversidades na nossa vida vêm daqueles dentro da nossa casa, dentro da nossa família, que querem ou destruir-nos, que querem que a gente perca a comunhão com Deus, que perca a comunhão, a intimidade com Deus, mas que Deus nos ajude a ficar firmes. Venha o que vier, nós temos que confiar no Senhor. Mesmo até quando a família, muitas vezes, é responsável pelo nosso desânimo. Mas que Deus nos ajude a sermos fiéis ao Senhor. Amém? Irmãos, não podemos, que Deus nos ajude a assegurar a nossa salvação, aquilo que nós temos. Sabe porquê? Porque você se calhar já teve esta experiência como eu já tive, e se calhar você também teve. Muitas vezes você tem uma coisa boa na mão, mas porque não assegura como deve ser, o que é que ela faz? Cai. E a gente partiu-se, estragou-se, e a gente, meu Deus, sabe porquê? Porque você não a manteve firme na sua mão. Houve um descuido da sua parte, não é? E você deixou cair. Ai, que problema. Irmãos, muitas vezes o nosso inimigo quer deitar-nos abaixo, quer destruir-nos, mas que Deus nos ajude, irmãos, a ficar firme no Senhor. Amém? Sabe o que é que Jesus disse à igreja de Filadélfia? Não é? Olha o que é que diz lá Apocalipse 3:11. Olha o que é que o Senhor disse. Igreja. Não é? O que é que diz lá? Eis que venho sem... Bom, e agora o que é que diz lá? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda. Fica firme. Não permitas que o inimigo destrua a tua confiança em Deus. Não permitas, não é? Que as pessoas se afastem de Deus. Não permitas. Guarda aquilo que tens, a tua salvação, a tua comunhão com Deus. Mantém-te firme no Senhor. Amém? Irmãos, que Deus nos ajude. E deixo-vos dizer-vos uma coisa, irmãos. Não basta ser árvores junto aos rios. O que é preciso a árvore? É ter raízes, amém? E as raízes só podem ser na nossa firmeza com Deus. Estais alicerçados sobre quem? Sobre Jesus, amém? Irmãos, sobre a palavra de Deus, sobre a pessoa de Jesus, é que nós estamos firmes. Mateus 7:24, temos aquela história que Jesus contou, que nós todos bem conhecemos, mas lemos aquilo que diz assim, Mateus 7:24, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Esse é que está. Muitas vezes há pessoas que estão cheias de teorias, cheias de intelectualidade, cheias de coisas, irmão, mas não é isso que Deus anda à procura. Deus anda à procura de ação, de obediência, de humildade. Amém? O que é que diz lá? Vamos continuar ao versículo, não é? Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, e nós sabemos que espiritualmente Jesus é a figura desta rocha. Jesus não ele não se abala, ele é o alicerce firme e nós temos que estar alicerçados. E esta casa, que é a figura da tua vida e da minha vida, foi afetada por tempestade, por chuvas, por isso, mas ela diz, não ficou firme, porque não caiu, porquê? Porque ela estava firme sobre a rocha. E há muita gente neste mundo que está assim, no contrário da situação. Está como a outra casa, como outro construtor que construiu a sua casa. Não estava preocupado com a firmeza, construiu a casa na areia. E quando veio a chuva, a casa caiu. Porquê? Porque ela não tinha firmeza, não estava sólida, irmão. Que Deus nos ajude. Estamos a viver momentos, dias, irmão, em que, como já dissemos esta manhã, o inimigo sabe que os seus dias estão contados e ele está a entrar numa guerra total, porque ele está perdido. Mas nós temos que ficar firmes ao Senhor.
para que quando o Senhor chamar a sua igreja, nós podemos dizer, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Irmão, Jesus é um exemplo de firmeza. Eu tenho aqui um versículo da palavra de Deus lá em Lucas 9:51. Vejam como Jesus tinha uma firmeza na sua vida. Diz que, e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o quê? O firme propósito de ir a Jerusalém. Ele sabia o que é que lhe esperava em Jerusalém. Mas ele estava o propósito firme de obedecer ao seu Pai, de ficar. E eu gosto muito das palavras de Jesus, e vocês também certamente gostam, quando Jesus disse lá no Getsemane, oh Pai, se fosse possível, passa de mim, este cálice está duro, está a ser difícil, mas ele diz, mas não se faça a minha, mas a tua, filho. Ele ficou firme, ele não vacilou, aleluia, glória ao nome do Senhor, não é? Oh, irmãos, ele lá está, era isso que eu tinha aqui, agora olhava para baixo, o Mateus 26, irmão, o 26:39 é que ele diz, não seja como eu quero, mas como tu queres, aleluia, a firmeza de Jesus, oh, irmão, que Deus nos ajude. E vocês poderíamos agora estar aqui a ler outros tempos, outros exemplos de homens de Deus que passaram por momentos difíceis, não é? Grandes dificuldades, desde Moisés, desde Davi, desde Elias, tantos homens, inclusive Elias até pediu que Deus lhe tirasse a vida. Eles passaram por momentos tão duros, mas há uma coisa que nós podemos aprender na vida deles, e se fôssemos estudar, nenhum deles fugiu de Deus. Todos eles correram para Deus, clamaram para Deus, Senhor, socorre-me, Senhor, me ajuda. Porque, irmãos, quando nós estamos em dificuldades, quando nós estamos a ser atribulados, quando o vento sopra na nossa vida, nós, irmãos, não temos que fugir, nós temos que correr para Jesus. Quando os discípulos estavam no seu barquinho e vinham aquelas tempestades, aquele mar, eles pensavam que iam afundar, mas o que é que eles clamaram e disseram, Senhor, salva-nos. E diz que Jesus se levantou e acalmou. Porque Jesus estava no barco. Que Deus nos ajude a saber que a nossa tempestade pode chegar, mas nós temos Jesus connosco. Jesus está no nosso barco. E diz, Senhor, por favor, me ajuda a enfrentar esta adversidade. Amém, irmãos? Nós não nos podemos escolher, não nos podemos, esconder, fugir, porque só Deus é que nos fortalece, só Deus é que nos restaura, só Deus é que nos cura e só Deus é que nos levanta. Podemos dizer amém? Aleluia. Salmo 37 e verso 5. Há um versículo que é bem conhecido, mas no nosso enquadramento vamos ler este versículo e dizer, se os irmãos quiserem ler juntos comigo, vamos ler Salmo 37 e verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. E agora, confia nele e ele tudo fará. E o verso 7 continua. Agora cá está, descansa no Senhor e espera nele. Por outras palavras, descansa no Senhor e aguarda. A tradução NVI diz, aguarda nele com paciência. E muitas vezes nós precisamos que Deus nos ajude a ter paciência para, mesmo nas adversidades, esperar pelo socorro de Deus, não é? Amém? Aleluia! Irmãos, que Deus nos ajude a entender esta certeza que precisamos de firmeza para correr para Deus, amém? O irmão, o apóstolo Paulo, lá aos Colossenses 2:5, ele faz um elogio aos irmãos do Colosso. E sabe porque é que ele elogia os irmãos do Colosso? Olha o que é que diz lá, Colossenses 2:5. Porque ainda que eu esteja ausente, quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. E agora, regozijando-me e vendo o quê? A vossa ordem e a vossa firmeza. Aleluia! A vossa firmeza. Oh, irmão, que bonito. E repara o que é que ele diz. Não é apenas firmeza. Ele diz, a vossa firmeza da vossa fé em quem? Em Cristo. Em Jesus. Porque Hebreus 6, 18 e 19... diz que Jesus é a nossa âncora, não é? Verso 19, 6, 19, diz que o qual temos como âncora, não é? Como firmeza. E um barco, irmãos, necessita de uma âncora. É a âncora que segura o barco, irmão. E nós precisamos de Jesus na nossa vida para nos segurar a Ele, para nos tornarmos firmes, irmãos, não é? Oh, irmãos, que Deus me ajude a ser firme e quero desde já vos dizer uma coisa. A firmeza de um cristão irrita e afugenta o inimigo. Querem dizer um amém comigo? Amém. A nossa firmeza irrita. O diabo fica desorientado quando vê firmeza. E querem ver porquê? Lá,
Pedro 5, 8 e 9, um versículo que nós também bem conhecemos, diz: sendo sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E agora, ao qual, o que é que ele diz? Resisti como? Firmes. Amém? Firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos. Firmes na fé. O diabo não gosta quando você fica firme em nome de Jesus, não é? O que é que disse Davi a Golias? Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quando o diabo vê, nós estamos aqui resistindo em nome de Jesus, vai-te embora. O nome de Jesus é valoroso. Tiago 4,7 reforça isto mesmo. Tiago 4,7 diz: santificai-vos, pois, a Deus, e agora resisti ao diabo, ficai firmes, e ele fugirá de vós. Quando ele vê que o crente está firme, está seguro em Jesus, não duvida, oh, irmãos, ele tem que... E agora deixe-me dizer outra coisa também importante nesta firmeza. Cuidado, irmãos, porque às vezes há pessoas que destroem a nossa firmeza. Parece que têm prazer de arruinar a nossa firmeza. Olha o que é que diz lá a 2 de Pedro 3,17. Eu disse, mas eu quero... O irmão vai por ali. Olha o que é que diz lá. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais o quê? Juntamente arrebatados. E agora? Descaiais da vossa firmeza. Porque há homens que, pessoas líderes, outras pessoas que querem destruir a nossa firmeza. Ele diz, cuidado, irmãos, não é? Vigiai, estai atentos, que não há novidade nenhuma, não é? Oh, irmãos, que Deus nos ajude. Como eu disse no início, o diabo só nos quer ver caídos. O diabo só quer ver gente derrotados, não é? Mas não, o nosso Deus quer dizer, cuidado, fica firme. E agora, vou entrar num segundo ponto. Já dissemos, vimos isso, a importância da firmeza, já vimos o que é ser firmeza, vi exemplos de firmeza, e agora a minha pergunta para o segundo ponto da minha meditação é esta. Firmeza em quê? Certo? Querem dizer comigo? Firmeza em quê? Se nós temos de estar firmes, se Deus diz, ficai firmes, e agora a minha pergunta é, ficar firmes em quê? Certo? Irmãos, e então... para vos dizer já o seguinte, como no próximo domingo é dia de Páscoa, e nós vamos certamente estar com a nossa mente na morte e na ressurreição de Jesus, eu quero-vos dizer que eu começo desde já, desculpe a expressão, abrir um bocadinho a porta para o próximo domingo, porque vamos continuar, vamos hoje abrir a porta para continuar domingo. Porquê? Porque não toda a nossa firmeza espiritual só é possível, porquê? Porque Jesus morreu e ressuscitou. Podem dizer amém comigo? Amém. Irmão, não existia firmeza em nós, não tinha razão para a nossa firmeza se Jesus não tivesse ressuscitado. Amém? 1 Coríntios 15, 17, vemos isso. 1 Coríntios 15, 17, o que é que nós vemos ali? Olha o que é que diz lá. E se Cristo não ressuscitou, o que é que diz lá? É vã, não tem valor a nossa fé. Portanto, tudo aquilo que nós vamos estudar a partir de hoje e no próximo domingo, conceitos, verdades, que devem alicerçar a nossa fé espiritual, tudo isso não tinha valor, não tinha significado se Jesus não tivesse ressuscitado. Por isso, nós estamos muito gratos a Jesus pela sua morte, mas também muito gratos pela sua ressurreição. Porque a ressurreição, o que é? É a prova de que Deus aprovou o sacrifício de Jesus. Amém? Quando Jesus ressuscitou, Deus aprovou que Jesus fez um bom trabalho e que a comunhão entre Deus e os homens está aberta. Pelo aquele grande exemplo que nós conhecemos, que quando Jesus expirou, quando Jesus entregou a sua vida, o que é que aconteceu? Diz que aquele grande véu que existia no templo, que fazia a separação de Deus, da presença de Deus do ser humano, diz que se rasgou. É verdade. Eu gosto, sinceramente, irmãos, gosto muito desta expressão. Se rasgou de cima para baixo. O que é que significa? Que quem começou a rasgar aquele véu, e eu não conheço, mas já tenho visto imagens e tudo, era muito grande, era impossível alguém, e pela grossura do véu era difícil alguém, um ser humano,
rasgar, mas diz que quem fez isso não foi nenhum anjo, não foi nenhum ser humano, não foi nenhum sacerdote, foi o próprio Deus que rasgou de cima para baixo, como diz, a partir de agora a comunhão entre Deus e os homens está reatada, você pode entrar. E esta é a nossa firmeza. Jesus ressuscitou e por isso nós temos esta confiança. Então agora vou começar hoje pelo primeiro conceito. O que é que nos deve levar a ficar firmes em Deus? Porquê é que temos que ficar firmes em Deus? Temos que ficar firmes nas promessas de Deus. Amém? Podemos dizer amém? Amém? Nós temos que ficar firmes em quê? Nas promessas de Deus. Muitas são as promessas que Deus faz na sua palavra de Deus, não é? A todo o ser humano, mas muito especialmente a quem o ama e os obedece. Porque as promessas de Deus são para todos, mas muito especialmente para aquele que o ama e o serve e lhe obedece. Não é? Hebreus 10, 23, olha o que é que diz lá. Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes. Apeguemos-nos, seguremos com a firmeza que é à confissão da nossa esperança. A esperança que Deus é fiel, o que prometeu. Amém? Deus prometeu, então Ele é fiel. Amém? Olha, irmãos, Abraão é um dos grandes exemplos desta grande firmeza, não é? Porque nós conhecemos, não é? Romanos 4, 18 a 21, diz que Abraão creu contra a esperança que seria feito o pai de muitas nações. E não conhecemos a história e não vale a pena alongarmos muito, mas nós conhecemos. Abraão teve a promessa de Deus e o tempo passou, ia passando, ele ia envelhecendo, sua esposa Sara a mesma coisa, e irmãos, e ele não diz aqui a palavra de Deus que ele creu e acreditou. Irmãos, e muitas vezes nós enfraquecemos, porquê? Porque às vezes o tempo passa e nós, meu Deus, mas olha, o nosso Deus prometeu e ele não falha. O verso 20 diz que não duvidou da promessa de Deus. Irmãos, também a mesma referência em Hebreus 11 fala de Sara. Não apenas Abraão creu, mas Sara a mesma coisa. Hebreus 11 diz, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz. Irmão, Sara também creu, acreditou que Deus. E mais ou menos eu quero dizer a vocês outra coisa importante que vocês conhecem, só para recordar. Abraão não creu em Deus, não teve firmeza antes da promessa de Deus. Antes que o menino nascesse, não. Mesmo depois do menino nascer, Abraão continuou a crer e acreditar em Deus. E sabe onde é que nós provamos isso? Quando Deus disse, Abraão, dá-me o teu filho Isaque em sacrifício. E Abraão, o que é que ele disse? Deus, não, desculpa lá. Até agora eu acreditei em ti, mas agora, paciência, agora já me destes. Diz, e nós já temos falado aqui tantas vezes. Ele foi ao lugar e ele disse para os soldados, ficai aqui que nós voltaremos a vós. O que é que isto significava? Que ele acreditava firmemente em Deus. E se Deus prometeu que aquele era o filho que iria dar a grandes gerações, então ele ia ressuscitar o menino, ponto final, não acabou. Não íamos discutir o caminho. Muitas vezes nós queremos discutir os caminhos de Deus, mas irmão, temos que ficar fiéis em Deus, porque as promessas de Deus, elas se cumprem. Hebreu, 2 de Pedro 4, eu sei que eu tenho aqui vários versículos, mas o irmão Wesley vai ajudar a gente e eu vou saltar. E para 2 de Pedro 1 e verso 4, 2 de Pedro 1, 4 diz, pelas quais Deus nos tem dado grandiosíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza de Deus. Deus tem-nos dado grandiosíssimas promessas e você tem que ficar firme nessas promessas, porque como vemos, Deus não falha. Não é? Irmãos, as promessas de Deus serão cumpridas no tempo de Deus. E 2 Coríntios diz que por todas quantas promessas há em Deus, elas são o quê? Sim, sim e o amém. Para a glória de Deus. Deus tem a promessa. Hebreus também, verso 6 e verso 18, diz que é impossível que Deus minta. Lá em Números também diz que Deus não é filho do
O homem para que se arrependa, aquilo que Deus disse, Ele vai cumprir. Então esta é a nossa confiança. Aqui está a nossa firmeza espiritual no dia a dia. Deus prometeu e Deus não vai falhar. Amém. Deus não altera. É isto que eu queria dizer para vocês. Deus não altera as suas promessas. Nós às vezes alteramos. Tomamos decisões e dizemos, agora já não dá. Deus não. Deus prometeu, Deus não falha. Deus não vai cumprir. Eu gosto muito deste texto que esta semana estive a ler e achei muito bonito. Salmo 89, verso 34. Quando Davi está a recordar o pacto que Deus tinha feito nos tempos antigos. Olha o que é que disse Davi acerca do que é que Deus disse. Olha lá, diz lá. Não quebrarei o meu concerto. Não alterarei o que sai dos meus lábios. Deve ou não deve ser uma razão da nossa firmeza espiritual? Deus disse, os meus lábios não alteram aquilo que Ele disse. Irmãos, eu tenho aqui também um exemplo para vocês verem. Lá em Números 23, versos 19 e 20. Para nós termos fé, aquele profeta Balaão, não é? Ao ser convidado para amaldiçoar o povo de Deus, olha o que é que ele disse lá, não é? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandato de abençoar. Pois ele tem abençoado e eu não posso refugar. Amém? Ele disse, por mais que tu queiras, por mais que tu pagues, eu não posso ir contra Deus. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não vale a pena. Irmãos, e nós sabemos que há muitos balaques aqui na nossa vida que querem destruir a nossa vida. Há muitos por aí. Mas nós temos que dizer assim, meu querido, aquilo que Deus prometeu, Ele não vai falhar. Amém. E por isso eu fico firme na presença de Deus. Amém? Não é? Também Tiago diz que em Deus não há sombra. Lá em Tiago 1,17 diz, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus nunca deu motivos a ninguém, nem dá motivos a nós para nós desconfiarmos ou não confiarmos nele. Amém? Deus sempre tem cumprido. Amém? E eu vou aqui entrar num episódio bonito para terminar os nossos pensamentos de hoje, para vocês verem uma coisa muito interessante. Irmão, Wesley, Atos no capítulo 12, verso 6. Irmão, ponha este versículo ali e nós vamos ler e depois já direi qualquer coisa. Olha o que é que diz ali. Momento difícil para o povo de Deus, para a igreja, e então, olha o que é que aconteceu. E quando Herodes estava para o fazer comparecer Pedro nesta... Quer dizer, e quando Herodes estava para fazer comparecer Pedro nessa noite a tribunal, né? Diz aqui, agora que eu quero que você diga comigo. Leia, por favor, o que é que diz lá. Estava Pedro o quê? Dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias e guardas diante da porta guardavam a prisão. Pedro estava preso e ia ser apresentado ao tribunal para ser julgado. E como Estevão e outros, qual era a sentença, a prevista sentença que seria? A morte. E digo uma coisa, o que é que estava lá? Diz que Pedro estava dormindo. Vocês acham que era razão para Pedro dormir? Sim ou não? Sinceramente. Não era razão. Estava a vias de ser morto ou ser condenado. Não havia razão. Mas Pedro estava a dormir. E agora vou perguntar a vocês, e sabem por que Pedro estava a dormir? Confiava no Senhor. Confiava numa promessa que Deus lhe tinha feito. Wesley, ponha então o versículo a seguir. Em João, no capítulo 21, João 21, verso 17 a 19. Vejam isto para vocês agora ver porque é que Pedro estava a dormir. João 21, 17 diz assim. E disse-lhe Jesus a Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me? E o que é que ele disse? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe o Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas? E agora repara o verso 18. Na verdade te digo que quando tu eras moço,
te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas agora, mas quando já fores, repita comigo, quando fores velho, estenderás as mãos e te cingirá e te levantará e te levará para onde tu não queres. Quando tu fores velho. Verso 19. E disse isso significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue. Deu para entender agora? O que é que Jesus disse a Pedro? Quando tu fores velho. Então ele sabia que ele ia morrer de velhice. Se Jesus disse que ele ia morrer de velho, para que é que eu vou agora estar a ter medo por causa das ameaças do Herodes? Deixa-me dormir. Amém? Ele estava a acreditar, porque Jesus disse que era este o versículo que está ali, ele estava a falar da morte de Pedro. Então Pedro não ia ser morto, mas ia morrer de velhice. Por isso Pedro estava dormindo. E agora o que é que isto diz para nós? O nosso Deus tem dado muitas promessas. Por isso podemos dormir descansados. Que Deus cuida de cada um de nós. Não é? A firmeza, irmãos, da nossa vida tem que estar nesta. Deus prometeu e Ele não vai falhar. Ele vai cumprir. Mas antes de entrar na parte final, deixe-me dizer uma coisa. Cuidado, irmãos. Porque se Deus onde Deus fez uma promessa, o nosso inimigo quer nos colocar uma dúvida. Deus prometeu e o diabo diz, não acredites. Deus disse à Eva, se tu comeres, morrerás. E o que é que ele disse? Não acredites nisso. Irmãos, é assim que é a nossa vida. E nós temos que estar firmes, não é? No Senhor. Termino este ponto dizendo, irmãos, outra coisa. Não basta apenas crer na palavra de Deus, não é? Nós precisamos de crer e esperar firme. Não saber apenas que Deus prometeu, mas temos que ficar firmes. Porque a vitória, a linha de vitória está assim. Primeiro, Deus prometeu. É primeiro. Primeiro degrau da nossa vida é Deus prometeu. O segundo é tu creres. E o terceiro é tu esperares. Certo? Deus promete, tu creres, mas tens que esperar o tempo de Deus. Porque Deus tem o seu tempo. Não podes desanimar. Amém? Então eu vou concluir e terminar esta mensagem. E se Deus quiser, vamos no próximo domingo, vamos ver mais razões para nós termos confiança em Deus. Não é? E hoje o que é que dissemos? Que a nossa firmeza, não é? E que tem que estar aqui, nas promessas de Deus. Deus falou, Deus disse, vamos cumprir. E Ele não vai falhar, porque Ele nunca duvidou, porque Ele não nos podemos duvidar, porque o que Ele falou, Ele vai cumprir. Amém? Então, irmãos, eu vou terminar o último versículo, irmão, Filipenses 4:1. É o último apelo que eu faço para nós nesta manhã. É o apelo que o meu querido irmão Paulo fez aos irmãos de Filipos. Querem ler comigo então? Que diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, eu também posso dizer a vocês, não é? Meus amados e meus queridos irmãos, minha alegria e coroa. E agora, o apelo de Paulo é aquilo que eu quero deixar para todos nós. Irmão, estai assim firmes no Senhor. Amém? Amados, ficai firmes no Senhor. Meus queridos, eu termino. Eu não quero ser indelicado com ninguém. Firmes, diga comigo, firmes no Senhor. Porque há muito cristão que anda a ficar firme no A, no B, no C, porque aquele irmão assim, porque aquela irmã assim, porque ela ora, porque ela jejua, ela faz isto, faz aquilo, e pensa que isso é que é espiritualidade, e ficam agarrados a essa pessoa. Não, diz assim, ficai firmes no Senhor, na sua palavra. Porque há muita gente que anda cheia de intelectualidade, que sabe tudo, que não precisa de nada, já aprendeu tudo, já sei tudo. Irmãos, em vez de ouvir a palavra de Deus, em vez de viver aquilo que Deus disse, em vez de praticar aquilo que Deus diz, ficam cheios de intelectualidade e muitas vezes conseguem que as pessoas fiquem agarradas mais a eles do que a nosso Deus. Mas aqui diz, irmãos, ficai firmes no Senhor. Amém? Então eu termino. Irmãos, que Deus te abençoe. E que nos ilumine a todos nós. Amém? Para que possamos ficar firmes no Senhor. Fiquemos de pé. Amém?
Querido Pai Celestial, Senhor, muito obrigado, meu Deus, porque nesta manhã pudemos olhar, meditar e ver na Tua Palavra a grande importância que nós temos em ficar firmes em Ti, Senhor. Deus, obrigado pela Tua Palavra, pelo Teu ensino. Obrigado pela presença do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Obrigado pelas Tuas Escrituras, ó Senhor. E eu nesta manhã quero dizer-te que me ajudes a mim a ficar firme, a não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, olhando apenas para Ti, que és o autor e o consumador da nossa fé. Tu és o nosso alicerce, Tu és a nossa segurança, ó Deus. Acampa os Teus anjos ao nosso redor e ajuda-nos, Senhor, no meio deste temporal, dessas adversidades, destas ondas que muitas vezes vêm às nossas vidas, ó Senhor. Eu peço em nome de Jesus Cristo que Tu segures as nossas mãos, que nos ajudes a ficar firmes, olhando para Ti, Senhor, e a vitória certamente vai ser uma realidade. Deus, ajuda o Teu povo, despede-nos em paz e que no domingo, se aqui estivermos neste mundo, uma vez mais, possamos aprender em outras razões, porque nós precisamos estar firmes em Ti. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Todos juntos podemos dizer? Amém. Então até domingo, se Deus quiser.